Tá querendo comprar o mangá de One Piece? Então clica no primeiro link na descrição ou no link do comentário fixado. Vamos nessa! E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Bora falar da série live action de One Piece da Netflix. Eu acho que os fãs de One Piece devem estar querendo saber se a série é aceitável ou não. Se a Netflix finalmente acertou ou se estamos diante de mais um caso de Dragon Ball Evolution, de uma adaptação em live action que não tem praticamente nada a ver com o material original. Então vamos começar por aí. Eu acabei de assistir toda a primeira temporada de One Piece na Netflix e eu posso dizer para vocês o seguinte: não é Dragon Ball Evolution. Pode ficar tranquilo, a série realmente é uma adaptação de One Piece. Essa adaptação da Netflix faz questão de seguir o material original em praticamente tudo que é muito importante, e as mudanças que aparecem são poucas e são aceitáveis. Então a gente pode dizer que os personagens estão ali, você consegue reconhecer o Luffy, você consegue reconhecer a Nami, você consegue reconhecer o Usopp, o Zoro, o Sanji, a dinâmica entre eles e os elementos centrais da história estão presentes. Dá tranquilamente para alguém começar a assistir essa série da Netflix e depois assistir o anime e reconhecer uma coisa na outra. Então assim, naquilo que poderia acontecer de pior, a Netflix não cometeu o mesmo erro que ela cometeu várias e várias vezes. A série é perfeita? Não. Obviamente não. Em primeiro lugar, eu sei que vai ter gente que vai reclamar das alterações que foram feitas, mas a gente tem que lembrar que a série tinha que cortar algumas coisas, tinha que resumir algumas coisas, tinha que adaptar algumas coisas, não tinha como tudo sair perfeitamente igual ao anime. Pra mim isso não foi um problema, mas eu sei que vai ter gente que vai reclamar disso daí. O que eu senti falta, como alguém que gosta de One Piece? Eu achei que foi curto, foi pouco tempo, eu achei que 8 episódios foi uma primeira temporada muito pequena. Até porque tem muito drama, tem muita coisa que acontece em One Piece que precisa de um tempo a mais para desenvolver. Então eu queria mais episódios para que o pessoal pudesse desenvolver um pouco mais, com um pouco mais de tempo, algumas coisas. E assim, eu não tô dizendo muito mais episódios não. Talvez mais 4 episódios já teria como abordar algumas coisas com mais tranquilidade, com mais profundidade, passar uma carga dramática maior que a gente vê no anime e que eu acho que assim no seriado está ali, mas o impacto é muito menor. E obviamente, se o impacto é muito menor, quer dizer que o pessoal vai sentir que o seriado live action, ele acaba ficando muito abaixo do original. Mas tudo bem, foi a escolha da Netflix botar apenas em 8 episódios de 1 hora. E assim, pelo tempo que tinha, eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho razoável. E outra coisa que eu queria que fosse um pouco melhor são os efeitos especiais. Aí mais uma vez, One Piece é uma série complicadíssima de adaptar, exige muito efeito especial, e apesar da Netflix ter investido uma quantidade boa de dinheiro, pra vocês terem ideia, a Netflix investiu algo em torno de 144 milhões de dólares em 8 episódios, e só pra vocês terem ideia, isso é mais dinheiro do que na produção de todos os episódios do anime de One Piece, mas a gente sente que falta um pouco mais de efeitos especiais de qualidade, apesar de que a série não foi barata. A série não foi uma série de baixo orçamento ou baixíssimo orçamento. Mas aquela história, eu considero a adaptação da Netflix como boa. Eu sou uma pessoa que cresceu assistindo One Piece. Não me senti ofendido e não achei que a série foi um desastre. Gostei, mas assim, pra mim a série tá no ponto em que ela tá beirando assim a nota 7. Ela é aceitável, ela é boa, ela é razoável, ela é aceitável. Falta um pouco mais para ela ser excelente e falta um pouco mais ainda para ela estar assim entre as melhores adaptações, as melhores produções da Netflix. Pelo que a gente vê a Netflix fazendo, as adaptações que a Netflix fez no passado, a gente pode dizer que a Netflix pelo menos entendeu como é que tem que fazer o negócio. Essa adaptação de One Piece, ela tá de um jeito que dá para os fãs aceitarem e até recomendarem. Quer dizer, não vai ser uma série que já vai começar com uma enxurrada de críticas e com os fãs dando porrada o tempo todo. Mas podia acontecer. Pelo histórico da Netflix, a gente sabe que isso podia acontecer. E assim, apesar de ser uma temporada curta, e apesar da Netflix ter investido uma quantidade razoável de dinheiro, a sensação que dá é que eles tentaram fazer uma primeira temporada que funciona, caso ela tenha uma sequência, mas que ela funciona também se ela não tiver segunda temporada. Eu acho que eles estavam preparados, eles fizeram o negócio de uma forma que tem assim mais ou menos início, meio e fim, e que caso fosse um desastre, tava tudo bem.
Pelo menos tem uma primeira temporada ali que dá pra mostrar a adaptação da Netflix. Eu acho, inclusive, que dá tranquilamente pra Netflix se preparar pra fazer a segunda, terceira temporada. E dá pra arriscar um pouco mais, porque a gente sabe, se essa primeira temporada foi um risco muito grande, podia ter dado tudo de errado, podia ter acontecido toda uma tragédia que a gente viu acontecer com Dragon Ball Evolution e com outras adaptações de anime, eu acho que agora dá pra Netflix relaxar, investir um pouco mais de dinheiro. Tudo bem que ela não investiu pouco dinheiro, mas precisa investir mais dinheiro, porque é uma série que exige muito mais dinheiro para ter uma melhor qualidade nos efeitos especiais. E precisa de um pouco mais de tempo. Como eu falei, em vez de 8 episódios, talvez 12 episódios por temporada, talvez 15 episódios por temporada, consegue ter uma quantidade razoável para o pessoal ter mais tempo de desenvolver as histórias. Existe um grande problema nessa adaptação da Netflix, que é o seguinte: eu senti que ela foi feita pros fãs de One Piece. Ela é feita para agradar em primeiro lugar o pessoal que já conhece a obra. E por que eu tô falando que isso é um problema? Porque o pessoal que nunca assistiu One Piece na vida, provavelmente vai assistir, provavelmente vai ter contato com essa série e vai achar que ela é uma série boa, razoável. Não vai sentir que ela é uma série assim super maravilhosa e fantástica. Pelo padrão das séries que a gente tem hoje em dia, ela é uma série, beleza, ok, aceitável. E isso eu tô falando que é um problema porque é o seguinte, porque o público que não conhece One Piece vai ter contato com uma adaptação que é legal, razoável, não é extraordinária. Então essa adaptação da Netflix precisa do apoio dos fãs. Precisa que os fãs comprem a adaptação, que os fãs aceitem a adaptação como uma coisa legal e que os fãs abracem a adaptação e que indiquem para as outras pessoas. Em certo sentido, o que a Netflix fez é o correto. Porque normalmente o que eles faziam? Eles falavam, olha, tem o material original, a gente deixa de lado porque a gente quer pegar um público novo. E o público velho ficava chateado e descia a porrada na adaptação. Agora que eles estão fazendo, eles fizeram o negócio de um jeito que vai agradar provavelmente a maioria dos fãs, do pessoal que já conhece a obra, mas que pro pessoal novo vai ficar algo meio que faltando. Foi isso que eu senti. Eu assisti a série e falava, poxa, eu tô achando isso aceitável pra mim, que sou fã, mas se eu fosse uma pessoa que nunca tinha visto esse seriado, ia achar que o seriado é razoável, bonzinho. Não seria um seriado que eu ficaria assim, deslumbrado e doido pra assistir, sabe, assim, morrendo de vontade de assistir as novas temporadas. Então, isso vai precisar que aquele cara que é fã fale, olha, essa série é boa, velho, sabe, insiste nela, assiste, olha aqui o mangá, olha aqui a revista, olha aqui o anime, sabe, fazer com que, a partir dos fãs, o público possa crescer para além do público original, certo? Se eu fosse dar nota para essa adaptação, pra mim que sou fã, como fã, eu daria a nota 7. Uma nota legal, é uma adaptação aceitável e é boa o suficiente para eu não me sentir desconfortável assistindo ela. Agora, se eu fosse uma pessoa que nunca assistiu One Piece, provavelmente eu daria uma nota por volta de 6,5 a 6 para esse seriado. Eu diria assim, é um seriado legalzinho, razoável, bonzinho, mas não tem nada de extraordinário e ainda tem os efeitos especiais duvidosos, com uma história que parece ser corrida. É uma história que parece ser bastante corrida. Pra quem é fã, tudo bem, entende que a história tem que ser corrida mesmo, que tá adaptando 40, 45 episódios em 8 episódios de 1 hora. Então tudo bem, faz sentido que o negócio seja corrido. Pra quem não conhece One Piece, não tá nem aí pra isso, pô. Pra quem não conhece One Piece, vai olhar assim e falar, caramba, esse personagem já apareceu, já resolveu o problema dele, já acabou tudo, já passou pro próximo, já tem um novo negócio acontecendo, sabe? Tudo muito corrido, fatos acontecendo de forma muito rápida. E eu acho que pra quem não conhece a obra, vai assistir, olhar, beleza, vou passar pro próximo. Não vai ser nada assim memorável, extraordinário. Então, foi feito pros fãs, os fãs precisam acreditar, e eu acho que falta apenas isso. Mais dinheiro, porque o caminho, a forma de fazer a adaptação eu achei razoável, e com mais dinheiro eles vão conseguir trazer melhores efeitos, que eu acho que precisa. Não estou dizendo que os efeitos são totalmente horríveis, não. São aceitáveis no limite, sabe? São aceitáveis no limite para você ver aquilo e não se sentir incomodado, como um fã de One Piece. E mais dinheiro também para trazer
mais episódios, para que o pessoal possa desenvolver as histórias com um pouquinho mais de tempo. Assim, e tem um negócio que apareceu na primeira temporada que eu não vi aparecer em One Piece, no anime, no mangá, até agora, que foi os romances, e que é algo que não aparece no anime, e que é uma linguagem, uma extrapolação completamente nova na obra de One Piece. O pessoal sempre perguntou por que o autor não botava romance, mas parece que o pessoal deve ter conversado com ele e falar, olha, botar romance vai ajudar pro público norte-americano, pro público adolescente, porque essas coisas, sabe, vão ser um atrativo a mais na obra, e às vezes a gente sabe que precisa. Não é que a obra é sobre casais e namoro, mas teve na hora que aconteceu, eu falei, poxa, merecia. Sabe, a gente já estava esperando, a gente queria que acontecesse. Então, legal. Isso aí é uma extrapolação, é uma novidade, é algo que é bastante diferente do material original, que eu achei legal. Foi uma adaptação que tem que adaptar mesmo, tem coisa que é interessante que mude. Eu achei legal, gostei, aprovei. Espero que isso aconteça como nas próximas temporadas, nos próximos episódios, como aconteceu na primeira temporada. Que é assim, de uma forma bastante cuidadosa, e quando acontecer, que seja aquela coisa que aconteça aquilo que a gente já esperava e aquilo que faça a gente se sentir feliz com essas mudanças, tá certo? No geral, como eu falei, é uma adaptação que foi muito cara, que tinha tudo para dar errado, mas que eles acertaram o tom da adaptação, mas é uma adaptação que exige mais dinheiro. Ela ficou meio curta, ela ficou com efeitos especiais um pouco problemáticos em alguns momentos, e como fã eu daria uma nota 7, e como alguém que não conhece One Piece eu daria 6, 6,5, então a Netflix ainda pode melhorar, e muito, e eu acho que o que eles fizeram tá razoável, tá aceitável, dá pra continuar e dá pra investir nas próximas temporadas. Eu tô querendo que isso aconteça. Mas diga aí o que você achou da primeira temporada de One Piece na Netflix, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu pessoal, tudo de bom, aquele abraço, tchau, daqui a pouco eu volto mais vídeo pra vocês. Fui!